porque eu não confio mais, entendeu? É sempre a mesma coisa, rompimento do cabo, troca de poste. Não tô satisfeito e não confio na empresa, porque eu tô perdendo dinheiro, o dinheiro que eu sustento a minha família. Ele quer vir eu entendo que ele vai vir para tentar convencer ele de não cancelar, é isso? Vai começar mais um programa Alerta Consumidor aqui na TV Alerta. O Alerta Consumidor de hoje está aqui na cidade de São José do Rio Preto. A primeira vez que a gente faz reportagem aqui e agora será constante. Eu estou aqui com o consumidor Carlos, que está enfrentando um problema que muitos consumidores de toda a região estão enfrentando com uma empresa de internet, Sim. né? Provém serviço de conexão de internet. Você trabalha com o YouTube há muito tempo, mudou aqui para São José do Rio Preto, vive da internet, precisa de uma internet de qualidade e aí contratou a OK Internet. OK Internet. E o serviço não funcionou, né? Isso, é um serviço que eu contratei há um mês e pelo menos uma vez na semana dá algum problema na internet e eu fico horas sem usar. Como eu te falei, eu sou streamer, trabalho com o YouTube e às vezes eu preciso fazer live, já aconteceu várias vezes nessas últimas semanas eu precisar fazer live e a internet não tá pegando. Aí você usa o 4G para subir um vídeo, mas para live você trabalha com internet, você sabe que não tem como usar a internet do celular. É o que eu falei, eu sempre ouvi falar muito bem dessa empresa, trabalhei em outra cidade, eles atendiam lá, nunca teve problema. Só que de uns tempos para cá, pelo que eu reparei, tem muita gente reclamando que eles estão com algum problema operacional e não estão conseguindo oferecer um bom serviço. Eu gostaria de cancelar a minha internet, eu não quero nenhum problema com a empresa, eu não queria nem levar para a esfera judicial nem nada. O que eu queria é cancelar minha internet sem a cobrança de uma multa que eles querem impor de R$1.100, que na minha concepção é uma multa abusiva, né? E o que eu queria mesmo era cancelar sem precisar pagar essa multa, porque, de acordo com a própria justiça, se a empresa não está me oferecendo um bom serviço, eu não precisava nem pagar essa multa, já dá uma quebra de contrato. Mas agora eu ainda estou disposto a pagar uma multa que seja, como a jurisprudência manda, de no máximo até 10%. Só que não tem acordo. Tentei falar com eles várias vezes, tentei falar hoje de manhã, e eles falaram, a gente não vai cancelar, você viu as cláusulas do contrato, e a multa é esse valor aí mesmo, e pronto. Eles falam assim, a gente não tá te negando o serviço, a gente manda um técnico aí para resolver o teu problema. O problema, realmente, eles não estão negando de me atender no suporte. Só que o problema é que a internet não funciona. E cada semana é uma coisa nova. Ah, caiu o cabo geral, estão trocando o poste da rua. Uma outra vez a moça falou assim, tá, o teu bairro inteiro tá sem internet, todos os provedores, até outras empresas. Meu amigo mora a 2 quarteirão da minha casa, meu primo mora a 4 quarteirão, e eles estavam com internet de outras empresas, dessas maiores, só eu não. Então assim, eu quis contratar uma empresa regional, para eu não ter o problema dessa parte de suporte, que às vezes você pega essas grandes companhias aí, e você tem muito problema com o suporte, só que não tô tendo como trabalhar. Então, assim, como que eu vou pagar uma multa de uma coisa que eu tá me fazendo perder dinheiro e ainda não querem me cancelar, entendeu? A internet. Então, o que eu quero é cancelar a internet que não tá me servindo. Ou seja, já é ruim quando você usa a internet para questão de um conforto, um entretenimento. Agora imagina para alguém que vive da internet. Como alguém, por exemplo, que trabalha com um carro e fica sem o carro. Alguém que trabalha com uma máquina e fica sem a máquina. Alguém que trabalha com internet e fica sem internet. Ele procurou para cancelar e a gente teve acesso ao contrato. E o contrato ele nem traz exatamente uma multa de cancelamento. Ele diz que eles estão te dando de início uma ativação por R$400 e mais uma instalação por R$800. Sim. E que caso você não fique os 12 meses com o contrato, você teria que pagar essa ativação e pagar essa instalação. O que, como aconteceu no primeiro mês, né? Porque isso aí seria proporcional, então cada vez que você paga vai abatendo um pouco desse valor também. O que seria proporcional, como foi logo no primeiro mês, está saindo uma multa praticamente de 91% do contrato. Imagina uma multa dessa. Ah, mas não é multa, ele está pagando a instalação. Não, peraí, gente. É uma multa disfarçada de instalação. É uma multa disfarçada de ativação, né? Aliás, o que é uma ativação? Quanto custa uma instalação? Isso é papel de quem? Se eu estou fornecendo uma internet para ele, é óbvio que eu tenho que instalar. Eu até posso cobrar dele o valor de instalação. Mas é um valor muito exorbitante, a gente não quer colocar preço no serviço dos outros. Mas ele tem que, agora, cancelar uma internet que não funcionou. Não é que ele se arrependeu e falou assim, não quero mais internet, eu quero mudar de operadora. Não é isso, ele viu um outro preço. É que justamente o serviço não funcionou. E para ele ter que arriscar e continuar com essa empresa, visto que tem muita gente reclamando aqui na região, fica complicado para ele. Eu vou confiar então mais um mês para vocês. Mais um mês pode ser mais um mês sem salário para ele. Então, o que a gente quer hoje é o cancelamento
sem eles cobrarem essa taxa, mas se for necessário negociar, a gente aceita chegar até Sim, é o que eu 10%, falei, eu não que seria em tô torno de R$ 100, né? Isso, eu não tô me negando de pagar essa multa. Tipo assim, eu deveria me negar, porque eu não tô tendo um bom serviço, tô perdendo dinheiro. Mas é tipo assim, eu deixo só pra deixar claro que eles me isentaram realmente esse mês de pagar. Só que isso não me ajuda, porque é o que eu falei pra você em off. Beleza, eu economizo R$ 100 na internet deles, só que eu perco 1.000, às vezes, Né? entendeu? Que é do meu trabalho. Então, assim, isso vai afetar nas minhas finanças. Às vezes eu preciso fazer uma live, como já aconteceu 2 semanas, eu não tinha internet, entendeu? Então, pra mim, não dá. Eu não sei o que fazer. Eu já procurei. O pessoal tem mania de falar, às vezes, nos comentários: ah, isso aí é serviço de Procon. Veja no teu canal. Às vezes, até a polícia é mal informada. Isso aí é o Procon que deveria procurar. A gente procura. Procurei Procon, Reclame Aqui, procurei tudo. E avisei eles que eu ia procurar uma equipe de reportagem pra buscar os meus direitos. Eles falaram: não tem nada que a gente possa fazer. E é isso, e é assim que vai ser. Eu falei: então, tudo bem. Tem sim, tem que cumprir a lei e eles falam, eu ouvi um áudio que ela mandou pra você, onde falou assim, ó, quando você assinou o contrato, você sabia, mas você sabia que ia funcionar o serviço, certo? Exatamente, é. Né? Eles também sabiam que tinham que a obrigação de prover um serviço de qualidade. Sim. Então, alguma desestabilização que diminui um pouquinho a potência da internet de vez em quando, realmente às vezes acontece, Não né? teria problema. Até existe ataques hackers, que às vezes acontece isso, mas do jeito que tá parando, pelo tanto de reclamações que nós recebemos, tanto aqui como em cidades da região, eles precisam tomar uma solução e deviam já ter te dado uma resposta. É tão simples, então tá cancelado o contrato, tá tudo certo, vai feliz, né? Eu vou pôr outra Segue a sua vida, internet, não tem tranquilo. nada contra eles. Agora, foi necessário sim chamar a imprensa para que eles possam dar explicações até para os outros que não conseguem vir até aqui. A empresa deles aqui em São José do Preto fica a sede física deles, a loja, virando a esquina, a gente vai para lá agora então, tentar o contato, esperamos que saiamos lá com sucesso. Vamos lá então. Olá, tudo bem? Prazer, Daniel. Boa tarde. Podemos conversar? Estou aqui Tudo com um jóia? cliente de vocês. E aí, tudo jóia? Podemos conversar? Claro, fica à vontade. Eu sou da TV Alerta, do quadro Certo. Alerta Consumidor. Uhum. A gente faz uma intermediação entre empresas e consumidores que estão passando por algum problema na relação de consumo, né? Certo. Eu tô aqui com um consumidor de vocês, ele assinou a internet aqui em São José do Rio Preto há pouco Uhum. tempo, e ele trabalha com internet, a internet dele tem muita instabilidade. Faz menos de um mês que ele faz, acho que faz meio, vai fazer um mês agora, né? Um mês agora. Que feio, né? Isso. E ele precisa cancelar essa internet. Não E tá assim, dando pelo pra ele. menos uma vez na semana tem me dado problema. Eu streamo, então eu trabalho com internet. E várias vezes que eu vou fazer minhas lives, ela simplesmente não tá pegando. Aí eu ligo, mando mensagem, instabilidade, rompeu um cabo, tá trocando um poste. Isso já foi 5 vezes em um mês. E, cara, o que acontece? Eu não tô conseguindo trabalhar e eu tô perdendo dinheiro. A mulher me isentou da mensalidade esse mês, beleza, legal. Só que R$ 100 que me isenta, eu perco muito mais nas minhas lives, nas coisas que eu Com faço. certeza. Eu trabalho com o YouTube desde 2016. E o que eu quero? Eu quero cancelar a internet. Aí eles falaram pra mim que tem uma multa, e uma multa abusiva de R$ 1.100. Eu não vou pagar essa multa. O serviço não tá sendo bem oferecido, então eu quero cancelar e eu não quero pagar essa multa. Se eventualmente quiserem muito me cobrar uma multa, eu queria pagar uma multa de no máximo até 10%, que é o que manda a jurisprudência de todos os judiciais do Brasil. E o pessoal não quer. Eles já falaram pra mim, não, a gente pra cancelar gera multa. Eu falei, mas isso tá contra, vocês não podem cobrar uma multa de R$ 1.100. Não tá me oferecendo um bom serviço. Realmente, suporte nunca me negaram. A mulher falou, mas a gente tá te dando suporte. Eu falei, tá me dando suporte mesmo. Só que suporte não me adianta nada. Falar assim, rompeu o cabo. Volta daqui 3 horas a internet. Aí passa 3 horas, às vezes não volta. Eu tenho uns print aqui falando, não voltou. Atrasou. Só que você entende meu lado. Eu não consigo trabalhar. Sim. O que eu quero é cancelar a internet de vocês para colocar uma outra empresa e não pagar multa, ou no máximo uma multa justa. Então é isso, minha reclamação. Já procurei o pessoal já do alto escalão, o pessoal, a gente fala, a gente vai falar com os superiores, aí deram a resposta falando que não ia cancelar. Se quisesse cancelar, tinha que pagar essa multa. Aí eu falei, Quando você procurou, foi tudo online, que você procurou. tudo online, eu nunca nem vim aqui, né? Eu já procurei o Procon, já procurei o Reclame Aqui, e eu vi muita gente reclamando. A internet era realmente boa, já trabalhei numa outra cidade que tinha essa internet, Nipuã. E o sinal era bom. Só que eu vi o pessoal falando que de uns tempos pra cá, de uns meses pra cá, vocês andam com algum problema operacional, alguma instabilidade, e a internet tá ruim, tá acontecendo isso. No Reclame Aqui tem várias reclamações das pessoas falando a mesma coisa. Só que pra mim que trabalha com internet, que não é pra ver Facebook, ver Instagram, pra mim não tem como ter uma internet dessa. Só que eu não vou pagar quase um salário mínimo, entende? Certo. Aí, no caso, o plano do senhor é o É o de R$ 100 por mês. de acho que R$100 por mês, 500 megas. que é 500 mega. Então, Isso.
No seu caso, como você trabalha em serviço de streaming, serviço de streaming não, né? No caso, streamando. Realmente é um pouco diferente, porque nenhum plano que você pegar de 600, né, 500 mega, vai oferecer para você a estabilidade que você precisa, né? Quando se trata de um canal, de um serviço ao vivo, a gente precisa de uma estabilidade maior. O que a gente consegue oferecer? A gente consegue oferecer, sim, um plano mais acessível, né? E um Então, mas rapidinho, é estabilizador. que você não entendeu. Não é tipo assim que a internet está instável, que ela varia, para de pegar. É que ela simplesmente não funciona por horas. E aí o pessoal fala, é rompimento de cabo. Não é que ela tá ruim, ela é ótima. Eu uso ela, eu faço live, nunca travou. Certo. E lá na minha cidade, em Monte, eu usava esse mesmo mega, sempre me serviu. Sim, O entendi. problema é que a internet de vocês para de pegar. Para de pegar. É isso que você acha que você não entendeu. Ela fica horas sem funcionar. E é sempre uma desculpa nova. Tá trocando o poste do bairro, tá com rompimento de cabo. Isso pelo menos uma vez por semana. Eu tenho os prints aqui. Certo. Então não é que ela não tá me servindo. Ela me serve. Quando ela funciona, eu faço minhas lives tranquilo. É o suficiente pra mim. Minhas lives eu transmito em HD, não é nem em 4K nem nada. O problema é que a internet é ruim e ela para de pegar, entendeu? Ela para. Certo. E aí é sempre uma desculpa Mas nova. aí, no caso, você se mudou para Rio Preto faz um mês. Faz 30 dias. 30 dias, e aí... Mas eu já morei aqui, tive outra internet. E aí, tipo, dentro desses 30 dias, foram umas 4 Foram vezes. 4 ou 5 vezes. Aham. Foi pelo menos uma vez por semana. Inclusive dias que eu ia fazer live, né? Eu perdi dinheiro. Certo, me passa seus dados pra eu conferir aqui certinho. Beleza. Você conversou com a Bruna, né? Eu conversei com diversas pessoas, foi Eu falo em relação do cancelamento. umas 3 ou 4 pessoas. Com a Bruna foi recente. Que eu tentei. Isso. Eu tentei ontem cancelar mais uma vez. Falei, viu, eu queria cancelar de forma amigável, não queria. Só queria cancelar por outra internet e vida que segue, entendeu? Porque a internet de vocês talvez sirva para outra pessoa, mas para mim não me serviu. Mas ela falou, não tem como. A gente vai gerar essa multa, só que é uma multa abusiva. R$ 1.100 não existe isso, entendeu? Isso aí não tem lógica. Então, a multa, realmente, ela tá devida ao contrato. Sim, mas o contrato tá errado. É que assim, ó, nós temos 3 situações aí, tá? Primeiro que vocês até não colocam a multa, na verdade, é o pagamento proporcional do valor da instalação e de uma ativação, pelo que a gente viu no contrato. Na verdade, a nossa instalação não precisa. A gente dá ela como se fosse uma Bonificação, só que o consumidor tem que permanecer até o final, caso contrário, vai pagar o valor proporcional dela, é o que está escrito lá no contrato. Dá um total de 800 da instalação e 400 de ativação, que eu nem sei o que seria ativação. Daria 1.200, né? No caso dele aqui, estão cobrando uma multa de R$ 1.100. Isso dá mais de 90% do contrato. Sendo o nome multa ou sendo qualquer outro nome que esteja, ela está acima da proporcionalidade. O Código de Defesa do Consumidor ele diz que tem que ser razoável e proporcional. A própria Anatel tem uma resolução que diz que tem que ser proporcional. E, além de tudo, não deveria nem ser questionada a questão de multa, porque é um serviço mal prestado, na verdade. Ou seja, ele não está recebendo o serviço que ele contratou. Mesmo assim, pelo tempo que ele utilizou, pelos dias que serviu para ele, ele se propõe a pagar a multa referente àquilo que o juizado tem entendido, que é a multa de 10%. Tá? Então, o que a gente precisa dele hoje é sair daqui com esse contrato encerrado e, se for o caso, a cobrança dessa multa, se eu fosse a OK, eu não cobraria nada. Eu falaria assim, ó, meu, Porque eu só tive vai 2 isento, cabeças. que fique uma boa propaganda para a loja por ter resolvido, mas a cobrança dessa multa de 10%, até pelo que diz resoluções da Anatel, como que diz o Código de Defesa do Consumidor. O fato de estar no contrato não quer dizer nada, porque o contrato ele está abaixo da lei do Código de Defesa do Consumidor, tá? Certo. Então é uma cláusula nula por si só. Aí o que eu quero hoje é isso, é o cancelamento. Não, tem. Porque pra mim não dá. Essa parte do cancelamento, do contrato, tudo que é judicial e a parte de cancelamento, eu não consigo ler por aqui. Tá? Eu consigo sim abrir um protocolo para você cancelar, só que a parte de financeiro, a parte jurídica, né, como vocês estão propondo aqui falando, realmente eu não sou especialista nisso, então não tem como eu prover algo para você, mas eu consigo abrir a solicitação de Se cancelamento. você não consegue se comunicar com alguém superior, Só consigo, sem problema nenhum. Entre Só que contato, vai ser a mesma coisa, Não, entendeu? veja bem, fala para eles que é o seguinte, que aí a gente chega numa outra situação agora. Essa esfera de tentar ligação, tentar abrir chamada, ele já passou por todas essas etapas. A gente entende que vocês justificaram para ele, que talvez justifiquem para outras pessoas, e outras pessoas entenderam que valia para elas. No caso dele, com um mês, com toda a situação que ele passou, é um caso totalmente atípico,
tá? Ele não quer mais a internet e essa multa se torna abusiva. Explica para eles que existe uma reportagem aqui, tá? Passa o canal TV Alerta Consumidor para eles, vocês vão entrar lá, vocês vão entender que o nosso trabalho é um trabalho profissional, feito realmente por uma televisão e que tem repórteres no Brasil todo. Então a gente faz um trabalho sério, a gente não viria aqui se ele não estivesse no direito dele. Explica para eles que é uma situação que agora nesse momento é administrar a crise e resolver o problema do consumidor para que não tenha que ficar, vai para casa, aguarda a solução, volta a reportagem para cá depois. Aqui é um ponto de atendimento. Se ele não conseguiu resolver de forma online, a gente buscou o ponto de atendimento presencial. Então você que tem contato com a diretoria, com toda a equipe lá, com seus superiores, como o senhor disse, o senhor não tem o poder de decisão aqui, né? Que o senhor possa passar para eles, a gente dá um tempo para você conversar com eles, explicar o que está acontecendo, para que eles nos ajudem a resolver esse caso dele aqui. Porque 2 dias depois que eu coloquei a internet, ela já caiu, entendeu? E aí pra mim não dá, cara. Eu só quero cancelar e pôr uma outra internet. Claro. Só isso. Mas eu não vou pagar quase um salário mínimo, que é abusivo. Sim. Deixa eu só conferir umas coisinhas aqui. Eu posso sim ligar pro setor de cancelamento. A parte jurídica, ela é segregada de outra empresa, então realmente não é a gente que pode, tipo assim, simplesmente pegar e ligar para um profissional, entendeu? Então, Eu entendo. Eu tenho certeza que o pessoal lá do administrativo vai entender a situação dele, que eu entendo que você fala assim, olha, a pessoa usou 8 meses a internet, falta 4 meses, vai fazer um cálculo, dá R$ 400 a multa. Um exemplo, tá? Ok, a gente entende que é uma multa, de repente, até razoável. No caso dele, se torna totalmente fora, tem que pagar um valor de R$ 1.000, entendeu? É que não é estabilidade, né? Tipo assim, estabilidade... É o corte total do sinal. Estabilidade eu julgo, tipo assim, sei lá, tá fraco o sinal, ou eu não tô conseguindo transmitir a live. Nesse caso ela para de pegar e fica horas sem funcionar. Entende? Não é estabilidade. Se fosse estabilidade, tranquilo, pode acontecer. Eu não quero que a empresa seja perfeita. É para isso até que eu tenho 4G no celular, para quando a internet está instável. Mas nesse caso ela para de pegar e é cada vez uma desculpa nova. É rompimento geral, é troca de poste, e mas sempre realmente teve troca de poste? Então, a empresa fala. Normalmente a CPFL avisa. Só que a empresa fala. É porque realmente o que está citando aqui é que teve troca de poste, sim. Então não foi algo que passaram para você e aqui no sistema tá como se fosse algo, tipo assim, vou dar uma... Isso na primeira semana. Na primeira semana. Na última que você fez aqui, eu tá no dia 22, se não me engano, teve também o rompimento da fibra. Vocês comunicam os consumidores, os clientes de vocês, olha, daqui 2 dias estaremos sem disponibilidade no sinal para que as pessoas possam se preparar para isso? Sim. O que acontece? Por exemplo, troca de poste da CPFL. O que acontece? Vai um técnico no local, porque um cliente viu que está sem conexão, a gente viu aqui que ele está sem conexão. Então, o cliente entra em contato e falou, aqui está sem conexão já faz um tempo. O que aconteceu? Vai o técnico na casa da pessoa. O técnico percebe que não é só lá que está sem sinal. Manda todo o suporte para realizar a troca de fibra em todas as pessoas que estão no sinal danificado. Então, é algo, tipo assim, que não é do nosso controle. Aí, como você disse, a CPFL avisa. Ela pode avisar. Nesse caso aqui, realmente teve a troca de poste, porque não foi só cantilho. Entendeu? E aí, esse lance do rompimento geral, eu vi muita reclamação de diversas cidades e sempre fala a mesma coisa desse rompimento geral, entendeu? Então não é uma coisa, beleza, a troca de poste foi na primeira semana, 2 dias depois. Interessante que os teus vizinhos que têm internet de outra empresa estavam normal, então... funcionando normal. Só de vocês, no dia dessa troca de poste, eu tenho 3 amigos ali no mesmo lugar ali. Sim. E um tinha da Vivo, o outro tem da Claro, o outro tinha de uma outra empresa, e tava todo mundo funcionando normal. O que pode ter acontecido é que a CPO deles pode ser diferente, né? Então, às vezes, a caixa de rede que distribui pode ter sido outra. Às vezes, o fio que puxa para casa deles realmente não teve interferência. Mas, às vezes, na CPO que utiliza a sua... Que a gente puxa a sua internet, às vezes pode ter sido também. A gente entende a sua justificativa, né? A gente entende que não é uma desculpa qualquer que tá dando. Sim, que é uma eu falei, eu não confio mais. Mas, independente de qualquer coisa, ele gostaria de cancelar. Isso. Então, realmente, eu vou dar andamento, eu vou ligar no setor de relacionamento, que é o setor de cancelamento. Tá. Maiara, quem que é? Oi? Maiara, quem que é? Maiara é a supervisora do setor de cancelamento. Tá? Ela que aprova. Então, também tem outro detalhe que aí a aprovação é por ela. Então, vai ser cancelado, eventualmente. Só que aí, por exemplo, se ela não estiver disponível agora para aceitar o cancelamento, aí tem que aguardar, por exemplo, até ela voltar no horário de almoço. Mas aí é coisa rápida também. A gente aguarda, por favor.
Fica à vontade. Obrigado pelo seu atendimento. Das outras vezes eles falaram pra mim, você quer cancelar? A gente cancela aqui, só que a multa vai ser gerada. Aí pra mim não é interessante. Se eu cancelar, eu fico sem internet pra trabalhar. Sim. E aí, mesmo que eu vá e leve eles numa justiça da vida e tal, isso leva tempo. Aí eu vou sujar meu nome, porque eu não vou pagar uma multa de R$ 1.100, entendeu? E aí eu fico sem internet ainda. Então todas as vezes eu fui obrigado a falar, não quero cancelar, se for gerar multa. Se você conseguir conversar com ela, fala pra ela que tem um canal de reportagem aqui e que ela conversou com uma repórter que chama Fátima Souza, e aí eles estão aqui fazendo entrevista comigo e tal, comigo e com um cliente que tá dizendo que está insatisfeito, né, que teve algumas instabilidades na rede dele nesse mês, e aí ele tá propondo um cancelamento, segundo eles, mais justo, né, que aí realmente essa parte jurídica eu não entendo muito, então não tem como eu prover algum atendimento mais específico para eles. Aí eu tô te ligando só para você ver o que vocês conseguem fazer. Eu realmente não sei o que dá para fazer nessa situação, mas. Tá, obrigado. Tá ok. Existe o artigo 39, inciso 5º, no Código de Defesa do Consumidor, que ele veda a vantagem manifestamente excessiva. Essa cláusula ela vai se tornar excessiva nessa condição de você ter que pagar sobre 11 meses por um serviço que não foi prestado com a devida qualidade, né, para você. Então, quando você tem uma multa que ela vai chegar a 91% do contrato, ela fica manifestamente excessiva. Então, isso não pode acontecer. Se fosse, por exemplo, um valor bem menor, né? Ou se você ficou 10 meses, falta 2 meses, aí a multa vai em cima desses 2 meses, tudo bem. Mas aí quando você pega aí nesse valor, entendeu? Você tem um valor muito alto, você tem 1.200 proporcional ao contrato, sendo que o contrato é de 1.200. Então, sempre que você for cancelar, praticamente você vai estar quase pagando totalmente aquilo que falta. Sim. Se você for cancelar lá faltando 2 meses, você vai ter que pagar praticamente quase os 2 meses que faltam. Então, Sim. ele fica sempre desproporcional, mesmo que vai lá para 2 contratos. Aqui a pessoa vai olhar, tá, só R$ 200, tá bom, eu vou pagar para cancelar. Mas, de repente, ele já teria que pagar R$ 200 usando também o serviço. Sim. Então, tá desproporcional. Porque é R$ 100 por mês, é isso? Sim. R$ 100 por mês, vezes 12 meses, que é a fidelidade deles aqui, você tem um contrato de 1.200, sendo que a multa é de 1.200. Ou seja, né, ela é praticamente de 100%. 1.100 e pouquinho a multa, mas Então, quase um salário mínimo. E aí tem outra coisa. Artigo 51, inciso 4º, parágrafo 1º, diz o seguinte, que as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada são nulas. Então, mesmo que ele tenha lido o contrato, que ele tenha concordado, pensando no seguinte, olha, isso daqui vai levar, né, um bom serviço, então eu não vou querer cancelar, eu vou querer continuar com o serviço por 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Só que não foi o que aconteceu. Né? Então, mesmo você sabendo dessa cláusula, conforme o artigo 51, é uma cláusula com desvantagem exagerada, portanto é nula. E existe uma resolução da Anatel, que é a resolução 757. No artigo 59, parágrafo 3º, a multa de fidelidade deve ser proporcional ao benefício efetivamente concedido e ao tempo restante. Então, quando eles te dão um benefício de uma instalação gratuita, mas se você cancelar, você paga a instalação, e essa instalação é o valor total do contrato, R$ 1.200, na verdade, é 1.100 e pouco, mas quase 100%, quer dizer, não existe. Essa vantagem que eles te deram não é verdadeira, entendeu? Então, temos aqui a questão da lei e o contrato não está acima da lei. Vamos aguardar aí se a gente consegue resolver o teu caso. E só para deixar claro, não é questão de estabilidade, um exemplo assim, a internet tá ruim ou tá travando a live, porque aí beleza, eu faria um plano maior, fazia minhas lives tranquilamente, mas não, é de não funcionar. Na primeira semana foi poste, aí na segunda foi um rompimento geral, aí agora essa última vez foi um rompimento geral. Então assim, eu não confio na empresa mais, entendeu? Às vezes ela pode ser boa para outras pessoas que só consomem redes sociais, mas eu que produzo, sou um produtor de conteúdo, para mim não tem como. Eu vou pôr uma internet melhor e trabalhar. Eu só tô perdendo tempo, dinheiro, você se estressa, você acorda um dia para trabalhar, tá sem internet. Não, a previsão de voltar é às 14 horas, aí volta às 17, entendeu? Então aí para mim não dá. Então o que eu quero é cancelar, só isso. Perfeito. Nossa produtora Fátima conversou com a Maiara para tentar uma resolução do caso mesmo, de repente sem necessitar vir até aqui, né? Sim. Aí ficou aguardando resposta ali, não teve uma conclusão de fato, então a gente veio aqui para poder conversar pessoalmente, poder ouvir também o que a empresa tem para dizer. Né? Eu entrei em contato com ela aqui, conversei com ela. Ela disse que
pela situação que você tá, né, tanto da parte contratual quanto da parte da infraestrutura que acabou sendo prejudicada, ela pediu que você abrisse uma exceção, tá? Tanto pra gente, assim como a gente abriria para você em questão do contrato, ela pediu que você abrisse uma exceção pra gente, se um agente específico do cancelamento vir ter uma tratativa com você, tá? Porque ele vai conseguir, ele tem toda a formação necessária em questão de TI, então ele vai saber certinho o que aconteceu com os postes, só de chegar lá e ver certinho, tá bom? Isso aí. Então ele vai conseguir ter a melhor tratativa contigo. Caso isso te satisfaça, não vai ser de imediato. Eu acredito que ele consiga talvez vir até hoje, tá? E conversar com você, porque ele é de plano fácil, só que ele não consegue vir na casa sem problema. O trabalho dele é esse, é ter a tratativa direta. Só que eu não consigo fazer isso de imediato, porque não sou eu responsável por essa parte. E eu sei que você queria algo assim, mais rápido possível. Também entendo que isso talvez não seja as suas expectativas, né? Não corresponda a todas elas, mas eu não consigo te oferecer agora. Essa tratativa é um pouquinho mais humanizada, para entender melhor o teu problema, para conseguir auxiliar. Não que eu não entenda, né? Eu realmente entendi o que você está passando, é realmente o seu trabalho, então não é algo que a gente pode ponderar, né? Mas ele vai ter esse tratativa contigo. Se for algo que você aceite, eu já consigo agendar isso para hoje, talvez. Eu não entendi. É uma pessoa que vai vir para tentar solucionar o problema dele, o problema técnico dele, é isso? Isso é um agente externo do nosso funcionamento. Ele é dentro da empresa, só que o trabalho dele é realmente ter essa definição dos clientes. Ele quer vir para. O que eu entendo que ele vai vir para tentar convencer ele de não cancelar, é isso? É porque não é um problema comigo lá, entendeu? É um problema geral. Então ele vai tratar o que tecnicamente comigo? Não é o problema da minha Você residência. entendeu, você que conhece, geral. o que a gente não conhece. Essa função dele, eu pelo menos não conheço, né? Essa função dele, o objetivo dele vir para cá e conversar com ele é fazer o quê? É explicar melhor a situação para ele, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista do que está acontecendo com ele. Ele sabe, no limite da troca de postos, do que aconteceu, da troca de fibra, que foi um movimento, né? Que a gente organizou a troca depois, em seguida. Mas realmente essa parte do agente externo, o que ele faz é ter essa tratativa um pouquinho mais humanizada e um pouco mais especializada. Legal, mas assim, ele compreendeu tudo o que aconteceu, só que não adianta nada para ele a pessoa ir lá na casa dele e falar assim: olha, aconteceu isso, 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 a gente gostaria muito que você ficasse, e no final das contas ele fala assim: não, olha, entendi tudo o que aconteceu, obrigado pelo seu atendimento humanizado, obrigado por tudo que vocês estão fazendo, por deslocar uma pessoa de uma outra cidade, vir aqui conversar comigo. A questão é, no final das contas, ele fala assim: ó, mesmo assim eu não quero permanecer, essa multa, ela vai ser cobrada ou ela vai ser cancelada? Como é que vai ficar a questão da multa? É exatamente por isso que ele vem também, para conversar a respeito sobre a multa. Entendeu? Então, como eu não consigo conversar diretamente com ele a respeito disso, ele viria para ter esse motivo. Você falou que a empresa entende a situação dele e que gostaria que ele entendesse a situação da empresa de ter uma pessoa que conversar com ele. Na parte dele entender e aceitar uma pessoa ir até a casa dele e conversar com ele, ok, vamos dizer que ele entenda. E a parte de vocês, você disse que a empresa também entenderia a situação dele. Seria em que parte? Por exemplo, a gente isentou essa mensalidade por todas as ocorrências que eu tiver, né? Não foi, num ponto de vista geral, não foi culpa da empresa tudo que aconteceu. Você entende? Porque foi troca de cabo, foi troca de poste da CPFL, foi o rompimento da fibra. A gente teve sim uma queda geral, tá? Esse mês a gente teve uma queda geral, não vou negar isso. A gente teve, se eu não me engano, 2 semanas atrás teve uma queda geral, não sei se você sofreu por esse problema. Mas muita gente veio em reclamação e a gente percebeu, realmente resolveu, se eu não me engano, dentro de 2 horas já resolveu todas as cidades, né, o problema da infraestrutura. Só que foi algo que, tipo assim, foi um ataque à nossa rede. Então, não é algo que a gente isenta a nossa responsabilidade, não, porque a gente, como empresa, a gente tem que se responsabilizar por tudo que aconteça, né? Só que, por exemplo, a gente se responsabiliza, por exemplo, em questão da isenção da mensalidade. A gente não pode oferecer mais que isso, né? Além do nosso suporte, além das nossas assistências, é, e além da isenção, não tem muito mais. Entendi. O que eu estou pedindo é um Entendi. Agora vamos dizer que o serviço tivesse 100%,
que fosse, não tivesse caído nenhum. E ele chegasse da mesma forma que agora e falasse assim: olha, eu quero cancelar, porque o serviço de vocês é ótimo, não caiu a internet, vamos dizer que eles fizessem isso. Eu quero cancelar. O problema ia cair sobre a multa abusiva, entendeu? Está excedendo os limites aceitáveis. Uma multa de. Eu nunca. Olha, acho que deve ter mais de 100 reportagens. Nunca vi nenhuma empresa que cobrou mais de 90% de multa. Sabe? Isso aí é inadmissível. Eu fiz o cálculo, estava dando 91% para ele de multa. Então, não tem lógica, entendeu? Então, independente de como é o serviço, bom ou ruim, ele só quer que não seja cobrado 91%, que seja cobrado no máximo 10%, que é o que as decisões, tanto dos juízes quanto dos tribunais de justiça, têm colocado nessas situações. É só isso. Eu acho que o pessoal pode ir na casa dele, o que for, mas independente disso, tipo assim, ó, mesmo depois de cancelado, quiser ligar para ele, olha, me desculpa, independente disso, a gente precisa agora da resolução do cancelamento. Não tem por que a gente vir aqui e mandar ele para casa dele e ficar aguardando alguém conversar para depois não ser resolvido. E acho que é importante para OK que a gente mostre para toda a audiência, né, que vocês resolveram o problema do consumidor. Sim. É o que eu falei, não é um problema específico na minha casa. Se fosse só na minha casa, beleza, o cara podia ir lá olhar como tá a instalação, mas é geral. Então eu só não quero mais, entendeu? Não quero conversar com alguém que vai tentar me convencer a continuar com a internet. Eu não quero. Pode conversar, fica à vontade com Beleza, ele. obrigado. Quem eu tô falando aqui? É o Yuri. Yuri, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Com quem eu falo? Fala com o Daniel, eu sou repórter na TV Alerta, no quadro Alerta Consumidor, e tô aqui com o consumidor Carlos de vocês. Legal. Daniel, ele explicou para mim, né? O que acontece? Aí, em Rio Preto, é apenas mais uma loja nossa, né? Com atendimento ao cliente final. Então, eu não tenho ninguém da equipe técnica, nenhum diretor da empresa para conseguir te dar um apoio. A nossa sede fica em José Bonifácio. Você consegue vir para cá ou marcar um dia? A gente está com as portas abertas para ouvir, para esclarecer, sem problema nenhum. Nós podemos um dia ir até a empresa de vocês sem problema nenhum. Nesse momento, o que a gente precisa é resolver o problema do consumidor aqui, que ele não quer mais a internet, seja porque ela esteja funcionando 100% ou porque ela esteja funcionando pouco para ele, independente disso. E faz um mês que ele assinou, e ele pagando uma multa nesse valor que está sendo cobrado, calcula-se aí 91% de multa. Isso é totalmente fora, entendeu? Então, o que a gente quer nesse momento vamos resolver o problema dele aqui, fazer o cancelamento. Cliente aí. Tô com o consumidor aqui. Entendi. E qual que é o motivo que ele tá querendo cancelar? Olha, ele trabalha com internet, tá? Ele faz lives, já fazem muitos anos já, quase 10 anos. É a profissão dele, é onde ele ganha o sustento dele. E ele se mudou recentemente para a cidade aqui, e como ele conhece a boa fama da OK, ele resolveu contratar a OK, porém está tendo problemas com a internet dele nesse primeiro mês. Foram muitos dias sem internet, não é sinal fraco, é sem internet. A gente entende que muitas coisas até não são culpa de vocês, né? Poste que é trocado pela CPFL, tantas outras coisas, ataque, a gente entende tudo isso. Sim. Só que ele não quer mais continuar com a internet de vocês, porque ele precisa, ele quer ter a confiança, ele não tem mais essa confiança. Então, nesse momento ele não quer, ele já foram feitas várias tentativas com ele de negociação para ele ficar, foi até ofertado para ele um mês sem cobrar dele. Enfim, ele quer cancelar, só que o que ele procurou a gente foi em questão desse valor que está sendo cobrado pelo cancelamento, 91% de cancelamento é o valor proporcional aqui. Então, tá muito alto, muito fora. 91% com base no quê? Qual que é o valor do contrato dele? 1.200, certo? Qual que é o valor que vocês estão cobrando para cancelar? Eu Mil, não sei, eu teria que dar uma olhada. mais de R$ 1.100, dá 91%. A multa dele tá 1.100, é isso? Sim. Isso, porque estão cobrando ali uma ativação e instalação proporcional, né? E assim, fica fora. E tanto a resolução. Oi. Vamos fazer o seguinte, pra gente conseguir ganhar tempo e o nosso interesse é resolver o problema. Você me dá 10 minutos para eu analisar o caso, conferir esse contrato, ver o que aconteceu e eu já te retorno? Perfeito, a gente aguarda aqui. Me passa o nome do assinante, por gentileza. Ok, eu já retorno. Obrigado. Alô? Daniel? Isso. Eu fui entender aqui a questão do contrato e realmente ele teve alguns chamados conosco, né? Algumas ligações devido à instabilidade, sem conexão, enfim.
O que acontece? O valor da multa, ele está correto. Por quê? O nosso contrato, ele é com base nos benefícios fornecidos. E o que acontece? Quando ele adquiriu o serviço, ele não pagou nada de instalação, zero. A instalação foi gratuita. E o valor da instalação, ele existe, né? Tanto dos equipamentos, do cabo, enfim, de tudo isso. E a multa contratual nossa é com base nos benefícios. Por isso, o valor de 1.200. Como ele ficou muito pouquinho tempo, acaba dando esse valor alto, né? Então, como você disse aí, 90 e alguma coisa de por cento, 91%. Por esta razão. Só que eu gostaria de sugerir? O nosso interesse é com a satisfação do nosso cliente. Eu gostaria de verdade de uma oportunidade dele para nós provarmos o contrário, que realmente nós passamos por um momento de instabilidade. Só que nos 22 anos de empresa, a nossa prestação de serviço é voltada com base na qualidade do serviço prestado. Então, realmente, passamos por um momento de instabilidade, só que não é o que acontece de fato com a empresa no dia a dia. Pelo contrário, o que nós mais prezamos é a qualidade. Se puder falar com ele, nos dar uma oportunidade de resolver e de mostrar para ele que funciona, eu ficaria muito grato, porque é o nosso propósito. Não temos interesse na multa, não temos interesse em perder o cliente. Então, são duas situações. Eu vou perguntar para ele aqui, tá? O senhor até vai ouvir. Mas assim, ó, a primeira situação é a garantia que ele vai ter de que ele não vai passar por esses problemas de novo, visto que ele trabalha com internet. E a segunda questão é que, mesmo que ele tivesse usado, por exemplo, 10 meses a internet, tá? E fosse cancelar, ele teria pela frente em torno de R$ 200 para pagar, porque é proporcional àquilo que vocês estão cobrando. Então, ele teria em torno de R$ 200, sendo que é o próprio valor do contrato dele. Então, a multa acaba sendo desproporcional, sendo ela uma ou 10 parcelas. A gente entende, mas... Não é desproporcional por Ah, conta do benefício concedido. tá, mas o benefício é assim. Ele não pagou porque ele contratou porque ele não iria pagar. Olha, você contrata a nossa internet e você não vai precisar pagar a internet, a não ser que você não fique os 12 meses. Ok, entendi, compreendi isso daí, né? É praticamente como se tivesse embutido. Agora, quando ele resolve cancelar porque ele não está satisfeito com o serviço oferecido, ele tem que pagar por todo o contrato, porque é todo o contrato, ele vai pagar o ano inteiro, tá? Por causa do valor da instalação de vocês, por causa do valor da ativação. Mas eu vou perguntar para ele, tá? Mas eu gostaria de perguntar para vocês acham, o quanto vocês acreditam que vocês conseguiriam, eu não sei dele, eu acredito que ele não vai querer, mas o quanto vocês podem garantir para ele que ele vai ter o serviço de qualidade? Eu faço a seguinte proposta. Se ele voltar a ter problemas, a gente cancela sem multa. Compromisso. Então, ele fica com a internet e caso volte a ter problemas, ele pode cancelar sem a multa. Essa é a proposta? Essa é a proposta. Se isso vai ficar gravado, o que acontece? É Yuri, né? É Yuri. Ô Yuri, deixa eu te explicar, é o Carlos. Agora quem tá falando é o Carlos, o consumidor, tá? Deixa eu te explicar, cara. Eu não queria o menor problema, não queria divulgar isso aí, não queria nada. Só que eu tentei várias vezes explicar o meu problema e a resposta sempre é a mesma. Carlos, você tem que pagar a multa, pronto, acabou, é isso e é isso. Eu sei que essa multa, cara, se a gente for pra uma ala judicial, ela tá sendo uma multa abusiva pra mim. Mas enfim, isso aí é outra história. O que que acontece? Eu sei que uma internet não vai ser perfeita. Nenhuma internet é perfeita. E pode acontecer problema de estabilidade, pode acontecer esse tipo de problema. Acontece que dentro de 30 dias que eu assinei, foi de 4 a 5 vezes que deu problema. Eu tenho aqui print umas 3 ou 4 vezes, fora as que eu liguei. E aí o que que acontece? Uma hora é um poste que trocou, só um minutinho, deixa eu só terminar. Uma hora é um poste que trocou, outra hora é uma queda geral que rompeu um cabo. E não sou só eu, são clientes de toda a região. É o que eu falei pro Daniel. Quando eu contratei a internet, eu já trabalhei em Nipuã e lá vocês atendiam. E o sinal era perfeito, ótimo. Por isso que eu lembrei, falei, cara, ok, é uma boa internet. Acontece que de uns tempos pra cá, não sei se vocês estão com problema operacional, eu tô vendo diversas reclamações em Reclame Aqui no próprio site de vocês do mesmo problema. Sempre cai, você contrata, cai, e aí depois fala que vai voltar a tal horário, volta depois. Então não é uma coisa que acontece de vez em quando, é uma coisa que tá acontecendo semanalmente. Eu trabalho com o YouTube, eu tô perdendo dinheiro, você entendeu? Eu sei que vocês me isentaram esse mês, só que eu deixo de te pagar R$ 100 da mensalidade
Só que eu tô perdendo 1.000, porque nessas lives que eu faço, as pessoas pagam pra participar. E já teve 2 vezes que eu fui fazer essa live e eu simplesmente estava sem internet. E o 4G não dá conta, você sabe disso. Então o que que acontece? Eu só queria cancelar, não pagar essa multa que na minha concepção é abusiva e colocar uma nova internet porque eu não confio mais, entendeu? Eu vi diversos consumidores reclamando do mesmo problema, que é sempre a mesma coisa, rompimento do cabo, troca de poste. Eu não duvido, só não tô satisfeito e não confio na empresa. Você consegue entender meu lado? Que eu tô perdendo dinheiro, o dinheiro que eu sustento a minha família? Eu não uso a internet para Facebook. Essa proposta faria sentido para você? É, faria, só que assim, a próxima vez que der um problema desse, uma coisa é ser uma estabilidade. Se, tipo assim, daqui uma semana der esse problema de novo e eu ficar horas sem internet, aí eu vou então pedir o cancelamento, entendeu? Porque eu gostaria de cancelar. Mas se eles estão propondo isso, eu dou esse voto de confiança. Igual eu te falei, a empresa parece ser uma empresa séria. Só que se ficar com esses mesmos problemas e uma semana dar problema 2 vezes, aí eu vou cancelar. Ô, Carlos, o que Oi. acontece? Realmente, isso que você tá dizendo, você disse que tem os prints, nem precisa do print. Eu tenho ciência Sim. de tudo que aconteceu. E você imagina, a empresa hoje, ela tem mais de 60 mil. É uma empresa séria, uma empresa posicionada no mercado há mais de 20 anos. O que nós passamos no mês de agosto, desculpa, no mês de outubro, não condiz com o que foram instabilidades seguidas que nós jamais tivemos ao longo dos anos. Entendi. Foram 2, 3 tipos de problema diferentes que ocorreram dentro de um único mês. Então, assim, eu confio e sei da potência, da qualidade do serviço prestado. Por isso que eu estou te ofertando desta maneira. Porque eu entendo o seu lado como cliente, que você usa o serviço a trabalho. Inclusive, eu tenho até uma sugestão para ti, para não ficar sem conexão. Mas vamos resolver o agora, Certo. que é o mais importante. Sim, sim. Então podemos ficar com esse. Aqui é o Daniel de novo. Então fica então esse compromisso, é isso? De que você dá mais um mês aí né, de teste para eles, até porque a gente vê que. Até você falou, né, que antigamente as pessoas que utilizavam, que você conhecia, falavam muito bem da OK. A gente ouve pessoas que falam que depois de um tempo é que começou a dar problema. Sim, Então, e esse negócio aí, igual ele falou, que esse sim. mês aconteceu diversas coisas, eu entendo. Só que eu tenho reclamações lá do mês passado, do mês retrasado, de problemas parecidos, Sim. entendeu? Então eu sei que não foi uma coisa só desse mês. Talvez esse mês intensificou um pouco mais. Uhum. Mas por isso que eu dou esse voto de confiança para a empresa. O que eu quero é trabalhar. É. Quero trabalhar. Então, assim, aí fica comprometido, ele vai dar esse voto de confiança e depois você pode até atestar pra gente, olha, Sim, eu mando funcionou, tá legal, o que foi prometido pelo OK, tá OK, né? Sim. Mas também, se não funcionar e você quiser cancelar, fica o compromisso, então, aqui assumido pela empresa de cancelar sem multa. Combinado. Combinado. Essa é a proposta. Ô, Carlos, Oi. só para eu entender, O celular vai hoje a desligar. cobertura do seu sinal Wi-Fi, a qualidade do serviço hoje, tá normal? Tá normal. Quando ela funciona, ela me atende bem. É o que eu falei pra ele aqui, né? Lá em Monte Aprazível, que é onde eu morava, eu tinha 400 MB, já me atendia. Eu não tenho câmera 4K nem nada. Minhas lives é HD. Quando tá funcionando, redondinho, a internet de vocês funciona tranquilo pra mim. O problema é só esses problemas aí. Porque o que eu ia te sugerir era pra gente eliminar a possibilidade de um problema pontual dentro da sua residência, mas pelo jeito isso não tem. Não. Senão eu ia falar de abrir um chamado pra gente fazer uma Sim, a mulher propôs isso, mas eu expliquei pra ela, falei, cara, não é um problema da minha residência, entendeu? É um problema geral. Todas as outras pessoas lá do prédio que tem a OK, quando para a minha, para a deles também, entendeu? Então não é um problema da minha casa. Entendi. poder. Mas eu topo sim, cara. É o que eu falei, eu não queria confusão. Eu só queria pôr uma outra internet pra poder trabalhar, porque isso tá prejudicando no meu financeiro, entende? Eu sei que vocês não têm culpa, mas eu também não tenho culpa, entendeu? Assim, ó, o que empresas que dependem 100% de uma conexão, que não pode ficar fora nem um segundo aí do ano, e isso existe, né? Então, por exemplo, um hospital, posto de combustível, pessoas que trabalham com live, o que geralmente fazem? Porque garantir que o serviço vai funcionar 365 dias ininterruptos seria um exagero da minha parte, pode acontecer. Sim. Existe, por exemplo, teve uma troca de poste da CPFL ou da Companhia de Energia Elétrica, não tem o que a empresa OK fazer. Então pode acontecer. O que algumas empresas fazem nesse sentido?
contratam 2 serviços de internet de empresas distintas e trabalham com redundância. Então, cai uma conexão, tem outra conexão. Eu não sei se faz sentido. Eu tô falando o que algumas empresas que têm necessidade de internet 100% do tempo fazem. Sim. Mas aí E o que acontece? Eu nunca vi essa necessidade, porque com a internet que eu tinha lá na minha cidade, a GTX, quando caía, era uma vez, sei lá, a cada 2, 3, ou olha lá, aí às vezes caía uma vez a cada 6 meses. Então eu nunca vi essa necessidade. O que eu tenho é um bom plano de 5G que eu consigo subir meus vídeos tranquilo. Só que o problema é que para fazer uma live, eu não consigo transmitir, entendeu? Só que eu nunca vi essa necessidade, porque é o que eu te falei. É raro isso acontecer, pelo menos com as outras internet que eu tive. Coloquei também. É que foi É que foi 5 vezes. turbulento aí. Aham. Pode ter certeza que daqui pra frente vai funcionar. Eu vou dar esse voto de confiança para a empresa, e agora já está registrado aqui, que se acontecer de novo alguns problemas parecidos com esse, de numa semana cair 2 vezes, é o que eu falei, eventualmente cair, eu não vou ligar para encher o saco de vocês, ó, tá sem internet. Isso acontece. O problema é que foi muitas vezes num curto período, você entende? Que eu perdi a confiança. Aí vamos ver agora se eu recupero a minha confiança em vocês. Eu entendo e respeito. Sim. E funcionando, eu vou fazer um vídeo e vou agradecer e vou explicar tudo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero é resolver meu problema e trabalhar. Assim, não é do nosso interesse, tá? A questão do vídeo Entendi. claro, se fizer eu agradeço, mas o nosso interesse nesse momento é provar que funciona. Eu quero te mostrar o contrário da experiência que você teve até o momento. Fechou, Isso é o que eu quero fazer. fechou. Eu vou dar esse voto de confiança, mais um mês. Então, combinado. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Você tem um contato com a Maiara? Não, eu não, eu só. Não tem gente passa. É a diretora ali, a produtora que conversou. Eu só converso pelo número da OK normal. A gente passa o telefone da Maiara, a gente passa aqui. Tá. Um minutinho, ele vai pegar Eu vou aqui. pegar aqui. Que é esse número? Tem aqui o telefone, eu vou pegar aqui. Tá na tela, a gente tá marcando aqui. Fechou, eu já anotei aqui e qualquer coisa eu te mando mensagem. Combinadíssimo. Muito obrigado, viu? Desculpa alguma coisa aí. Estou à disposição, estamos à disposição. Fechou. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Você também. Bom, como que é o seu nome mesmo? Neto. Neto, né? Isso. Tá. Então, Neto, obrigado pela sua intermediação aqui também. A sua educação aí, sua presteza foi muito importante para o consumidor e para a empresa, tá? Então, ficou combinado aqui, né, Neto? Você ouviu ele falando que você vai fazer o teste, pelo menos mais um mês de teste aí, a não ser que seja muitos dias seguidos sem internet, né? Sim, E aí você, se tiver problemas com a internet, eles assumiram o compromisso de cancelar sem cobrar valor nenhum, né? É o que eu falei, eu não vou, se daqui 20 dias eventualmente cair, uma vez ou outra, não vou ligar, cancela, porque caiu. A não ser que acontecer de cair 2, 3 vezes num curto período, que é o que estava acontecendo. Mas fora isso, eu vou dar esse voto de confiança para eles. Perfeito, então. Então, a gente acompanha aqui o caso do Carlos e da empresa OK. Acho que acredita aí que vai solucionar a partir de agora. Não solucionamos, seguimos à sua disposição, caso eventualmente a empresa não cumpra o combinado, tá? E obrigado aí à empresa OK Internet aqui de São José do Rio Preto, que atende toda a região, por ter entendido aqui a necessidade do Carlos, que trabalha com internet, e tantas outras pessoas que são seus assinantes, mas fica a nossa dica em questão desse proporcional dos valores cobrados de instalação e de ativação, que o cancelamento, quem aí é cliente da OK Internet, é importante dizer que sim, se alguém estivesse cobrando um valor como esse, como foi feito com ele aqui, mesmo que seja, é R$200 que eu estou cobrando, mas são as 2 últimas parcelas da R$200, é abusivo, tá? O proporcional tem que ser a 10% do que você deve para eles. Então, por exemplo, se você falta 2 meses de contrato, você deveria pagar R$100 por mês, R$200. Vezes 10%, a sua multa deveria ser R$20 e não quase R$200, que daria 90%. Então fica essa dica para o OK Internet ajustar essa questão aí, encontrar uma outra forma de fazer, porque no nosso entendimento da própria resolução da Anatel, isso não é a melhor coisa a fazer, não é o mais adequado, tá? Acaba sendo abusivo. Mas parabéns para a empresa aí pelo seu atendimento. Sim, tá agradecer certo? também o TV Alerta aqui na pessoa do Daniel e a equipe dele aí por estar atendendo os consumidores. Perfeito. Vamos indo lá então? Obrigado. Obrigado.
Então, agora encerrando a nossa matéria de hoje, agradeço, Carlos, por ter confiado aí no nosso trabalho aqui em São José do Rio Preto. Você que é de São José do Rio Preto, a partir de agora estamos atendendo essa cidade também. Se tiver qualquer caso, com qualquer empresa que precise da nossa ajuda, entre em contato, vai aparecer aqui embaixo no vídeo o nosso número de WhatsApp para você entrar em contato. E com imagens de Fátima de Souza, reportagem de Daniel Moreto, diretamente aqui de São José do Rio Preto para o Alerta Consumidor. Voltamos aqui porque eu esqueci de te perguntar, você tem vários canais, mas escolhe um canal aí que você acha que pode passar pro pessoal que está nos acompanhando poder te seguir, se seguir ali. Tem o meu canal de música, que eu divulgo alguns clipes. É um rap romântico, no estilo de um Projota, Xamã, artistas que cantam um rap mais romântico, né? Você mais canta? poético, sim. Romântico. É Kaique Oficial. Kaique, pessoal, é C-A-I-K-I-H Oficial. Kaique Oficial. Aí vocês vão ver meu clipe lá. Eu escrevo a música Sereia. Aí vocês vão assistir um clipe que eu gravei lá em Florianópolis. Eu gosto bastante de música também. Aí eu vou divulgar aí pro pessoal. Pô, que legal. Tem Então, no Spotify, todas as redes de música. podemos pegar uma lá, colocar um pedacinho aqui pra gente Sim, dar uma olhada? pode sim. Eu libero lá o linkzinho. Tá. Então, aí o nosso editor, provavelmente vai ser o Kaique Nascimento, vai colocar o vídeo do Kaique aqui para vocês acompanharem um pouquinho do trabalho dele, e aí entra no canal dele lá e vamos se inscrever lá, tá bom? Então, novamente encerrando por aqui, um abraço para todos aí. Valeu. Você aceitaria ver alguém que ama sendo enganado sem poder fazer nada? Ver a sua mãe, o seu pai, ou até mesmo um desconhecido passando por um problema de relação de consumo sem saber o que fazer, sem ninguém para ajudar? Chegou a hora de mudar essa realidade. Está nascendo a primeira turma de defensores do consumidor do Alerta Consumidor. Nós vamos formar defensores em todo o Brasil. Pessoas preparadas para proteger a si mesmas, seus familiares e até desconhecidos. E você é escolhido para fazer parte dessa primeira geração de defensores do consumidor do Alerta Consumidor. Durante 3 meses, você terá aulas online e ao vivo toda semana com o jornalista do consumidor Daniel Moreto. Um grupo fechado no WhatsApp só para os alunos inscritos. Um material exclusivo Café com Meus Direitos. Com 100 histórias práticas de direitos do consumidor, artigos do CDC em linguagem simples e centenas de atividades para você responder, treinar e aplicar no dia a dia. Ao final, os aprovados na prova final receberão certificado oficial e a carteira de identificação de defensor do consumidor do Alerta Consumidor. Nesta primeira turma, você não paga mensalidade. O único investimento é no material, apenas R$ 90, já com o envio das 3 apostilas para todo o Brasil. Mas atenção, a primeira turma tem vagas limitadas e as aulas já estão para começar. Garanta agora a sua vaga. Entre em contato pelo número de WhatsApp que aparece na tela e faça parte da primeira geração de defensores do consumidor do Alerta Consumidor. Atenção! Você está enfrentando problema com alguma empresa ou prestador de serviço? O Alerta Consumidor te ajuda a resolver, de graça. A TV Alerta está rodando o Brasil com o quadro Alerta Consumidor, onde serão selecionados 4 casos em sua cidade. Se você está passando por algum problema com empresas ou prestadores de serviço, entre em contato agora mesmo com o Alerta Consumidor pelo botão que acompanha este vídeo ou pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Se no momento você não precisa da nossa ajuda, então salve nosso número, pois nunca sabemos quando será preciso de ajuda. Chega de injustiças. O serviço é gratuito.